Pensa só num evento tão poderoso, mas tão poderoso, que não só derrubou um rei, mas virou de cabeça para baixo o jeito que o mundo inteiro pensava sobre nação, cidadania e poder. Pois essa foi a Revolução Francesa. E hoje a gente vai desvendar o impacto dela e o legado de uma das suas figuras mais controversas, Napoleão Bonaparte. Olha, o historiador Eric Hobsbawm resumiu isso de um jeito perfeito. Não foi só mais uma revolta, sabe? Foi literalmente o fim de uma era e o começo de outra. As ideias que nasceram naquele turbilhão de acontecimentos moldam a nossa política e a nossa sociedade até hoje. Tá, mas para a gente entender como essa explosão aconteceu, a gente precisa primeiro dar uma olhada no barril de pólvora que estava prestes a explorar. E a França do século XVIII era exatamente isso. A monarquia absolutista, com todo aquele luxo lá em Versalhes, estava, na verdade, completamente paralisada. O Estado estava quebrado, à beira da falência. O pão custava uma fortuna, o povo passava fome e a raiva só aumentava. O sistema simplesmente não funcionava mais. E aqui a gente vê o tamanho da injustiça social daquela época. De um lado, você tinha uma minoria bem pequena, o clero e a nobreza, que não pagava imposto nenhum e vivia cheia de privilégios. E do outro lado, a esmagadora maioria da população, o chamado Terceiro Estado, que carregava o país todo nas costas e não tinha voz política nenhuma. E essa foi a faísca que acendeu tudo. O rei Luís XVI, desesperado para resolver a crise financeira, resolveu convocar essa Assembleia Antiga, que não se reunia há mais de 150 anos. Só que, sem querer, ele acabou dando ao Terceiro Estado a chance que eles precisavam para exigir mudanças radicais. Bom, a partir daqui, a coisa toda acelera de um jeito impressionante. A velha ordem começa a desmoronar e a gente vê a violência e a esperança andando de mãos dadas. Essa linha do tempo ajuda a gente a organizar um pouco o caos, né? Tudo começa em maio de 1789, mas a Revolução explode para valer com a queda da Bastilha, que foi um ato super simbólico. Logo depois vem a promessa de um mundo novo com a Declaração de Direitos, mas aí a coisa se radicaliza e nos leva à fase mais sangrenta, o terror. E é no meio dessa instabilidade toda que surge o general que promete colocar ordem na casa, Napoleão Bonaparte. E aqui está o ponto central da coisa. A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão foi um documento revolucionário. Pela primeira vez, princípios como liberdade, igualdade perante a lei e a ideia de que o poder vem do povo foram colocados como a base de um novo governo. Era o fim oficial dos privilégios de nascença. Mas claro, toda a revolução tem seu lado sombrio. Na busca por uma república pura, a facção mais radical, os jacobinos, com Robespierre na liderança, mergulhou a França no chamado Período do Terror. A guilhotina virou o grande símbolo dessa fase brutal, e até o rei foi executado. Um ato que, claro, chocou todas as monarquias da Europa. E é do meio desse caos do terror e da instabilidade que veio depois que surge uma figura que vai dominar a Europa por mais de uma década: Napoleão Bonaparte. Mas afinal, quem foi esse cara? Uma das maiores heranças dele foi, sem dúvida, o Código Civil. E olha, esse documento é genial porque ele pegou aquelas ideias abstratas da Revolução e transformou em lei, na prática. Ele consolidou a igualdade jurídica e a proteção da propriedade, que viraram os pilares da nova sociedade. E um detalhe, muitos códigos civis pelo mundo, inclusive do Brasil, se inspiraram diretamente nele. E ele não parou por aí, não. Napoleão foi um modernizador incansável. Ele criou um sistema de educação pública para formar os novos líderes do país, fundou o Banco da França para estabilizar a economia e organizou toda a administração do Estado. Ele literalmente construiu a estrutura de um país moderno em cima das ruínas do antigo. Isso leva a gente para a grande questão, o debate que os historiadores têm até hoje. Napoleão foi o cara que consolidou as conquistas da Revolução ou foi um ditador que traiu os ideais de liberdade dela? A verdade é que ele foi os dois. A gente vê essa dualidade perfeitamente aqui. Ao mesmo tempo que ele garantia a igualdade na lei e promovia as pessoas por mérito, ele concentrava todo o poder nas mãos dele, censurava a imprensa e perseguia sem dó os seus opositores. Um verdadeiro paradoxo ambulante. Só que o impacto de Napoleão e da Revolução não ficou só na França. Agora vamos ver como essas ideias cruzaram fronteiras, muitas vezes na ponta das espadas. Por onde os exércitos dele passavam, Napoleão levava junto as reformas e as ideias da Revolução. Ele acabou com privilégios feudais e implementou o Código Civil dele em boa parte da Europa, redesenhando o mapa político e social do continente para sempre. E mesmo depois da queda final dele lá em Waterloo, não tinha mais como voltar atrás. As monarquias até tentaram restaurar a velha ordem, mas já era tarde demais. O gênio já tinha saído da garrafa, sabe?
As ideias de direitos, de cidadania e de governo representativo já tinham criado raízes muito profundas por toda a Europa. Então, no fim das contas, qual é o legado que ficou? Por que a gente ainda fala da Revolução Francesa mais de 200 anos depois? Olha, o legado está nas palavras que a gente usa todo dia na política. Conceitos que hoje parecem óbvios, como soberania popular, direitos civis, a própria noção de cidadania, tudo isso foi forjado no fogo daquela revolução. E talvez o mais importante, ela nos deixou essa ideia poderosa de que o povo, quando se une, pode sim transformar o mundo. Ela virou uma espécie de modelo, um símbolo universal de luta contra a opressão. Das guerras de independência na América Latina, lá no século XIX, até os movimentos contra o colonialismo na África e na Ásia no século XX, os ideais de liberdade e autodeterminação ecoaram pelo tempo e pelos continentes. E assim, a gente chega na reflexão final: liberdade, igualdade, fraternidade. Num mundo que ainda é tão marcado por desigualdades e injustiças, a pergunta que fica é: quais desses ideais revolucionários ainda nos movem, hoje, ao lutar por um futuro melhor?